Hoje a gente vai ter papo de adulto. Se você é adulto, esteja preparado porque o negócio hoje vai ser profundo e eu vou te explicar porque o autoconhecimento dói tanto e eu quero que você tenha maturidade e inteligência para a gente aprofundar num tema delicado e você vai entender por quê. Espero que você esteja super bem, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai ter uma conversa profunda, tão profunda como o meu novo livro que já está em quase todas as livrarias deste Brasil. A Calma é um caminho sem volta, o meu mais novo livro, tá lindo. E é um livro que fala como a gente pode ter um pouquinho mais de calma. O título é lindo, né? A calma é um caminho sem volta. Como a gente pode cultivar um pouco mais de paz e calma de forma inteligente num mundo que cobra tanto da gente, pressa, performance, conquista, prazer, sucesso. Como a gente pode fazer isso de forma inteligente? Esse livro tá lindo e eu tenho certeza que vai ser uma companhia ótima no teu fim de ano. Fechou? Clica aqui, garante, ou vai na Amazon, ou qualquer livraria, você pode achar, vai ser bem facinho e eu tenho certeza que você vai amar. Agora eu espero que você esteja preparado para o vídeo de hoje. Vamos lá, que hoje vai ser bom. Eu adoro esse tema porque eu gosto de temas que têm uma certa profundidade. Isso pra mim é muito feliz, até sendo bem honesto com vocês. Às vezes me entristece um pouco como, né, eu estudo tanto, olho tanto sobre esses temas e as pessoas às vezes só querem saber porque o João não gosta mais de você e aí às vezes isso me dá uma brochada, preciso ser honesto. Então, você que tá aqui, é você que que eu tô focando em falar sobre isso. Vamos lá. O autoconhecimento dói e vai doer muitas vezes. É possível a gente se conhecer? Primeira pergunta, sem sentir tanta dor ou sem ter que sofrer para isso? Muito difícil, tá? Porque quando a gente tá feliz, nós seres humanos, no início da vida, a gente quer aproveitar, a gente não quer pensar em nada. Difícil alguém buscar autoconhecimento sem ter sofrido em certa instância, porque a dor te mostra, olha para cá. Coisa que na real, a gente não quer olhar quando tá feliz. Então, o sofrimento faz a gente olhar para um lugar que a gente não quer. E por que o autoconhecimento dói tanto? Ele dói porque ele mostra para você que você não é o que você imaginava. Não é algo confortável. Olhar e perceber que a gente não é o que a gente imaginava. A gente passa a vida inteira construindo uma imagem de nós mesmos, né? Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que todo mundo gosta. Isso é a imagem que a gente cria de si mesmo. Porém, o processo de se conhecer é um processo de destruir essa fantasia. Isso acontece com a idade, com o tempo. Quando a gente é mais novo, no geral, a gente sempre tem razão, as coisas são muito fáceis, a gente não errou, até porque a gente não viveu tanto. Quando a gente vai crescendo e o tempo vai passando, a gente vê que a gente errou com o nosso filho, que eu falei uma coisa que não foi legal, que eu fui injusto ali, que talvez eu minto mais do que eu imagino, que eu sou um pouco mais manipulador do que poderia ser, que eu fui narcisista numa situação. E olhar para isso é muito importante. Por quê? Eu quero que você grave uma pergunta. Como é que você quer melhorar alguma coisa que você não visualiza? Entende? Você tem que ver para poder melhorar. Por mais que doa, é obrigado a ver. E muita gente não quer, porque dói. Então não é meu, não faz parte. A culpa é do outro. O inferno sempre são os outros. Eu sou justo, eu sou do bem. Não existem mais pessoas interessantes, mas eu sou querido, eu sou feliz e eu amo quem eu sou. Então eu me imaculo para não ter que olhar uma parte muito dolorida. Tá claro esse início? Eu sempre falo nas minhas palestras, muitas vezes, sobre o processo de a gente olhar para nós mesmos e de não fantasiar a realidade, como eu sempre digo, e de conseguir desmistificar isso, porque é um momento de vergonha. Se você não tá sentindo vergonha, você não tá se conhecendo. E eu, às vezes, pergunto nessas palestras, porque quando a gente fala dos defeitos das pessoas ou dificuldades, a maioria das pessoas falam coisas muito fáceis, né? Ah, eu sou muito verdadeiro, sou muito honesto. Difícil alguém falar, não, eu sou manipulador, não, eu sou egoísta, eu minto, porque dói olhar para esse lugar. Mas se eu tô numa plateia de 600, 700, 800 pessoas e ninguém é o traidor e manipulador, onde é que estão essas pessoas?
né? Não que você seja um traidor ou manipulador, mas você pode ter errado nisso na vida. E a questão que vai mudar não é sobre o erro, mas como você olha, como você melhora aquilo. E genuinamente só você vai conseguir perceber. E quanto mais a gente vive, mais oportunidade de errar, de se arrepender e de evoluir também. E essa dor da contradição, de achar, né, a gente sempre se achou tão generoso e talvez a gente tenha que descobrir que a gente é egoísta. A gente sempre julgou tanto os que faziam algo errado e talvez a gente fez. Isso é um processo de descoberta muito bonito, por mais difícil que seja. E como eu te falei, alguns querem olhar, outros não. Quem olha, cria a luz interna, descobre, melhora, evolui. Quem não olha, continua ficando preso numa ilusão e vive nesse caminho de repetição, de tristeza ou de, às vezes, nem descoberta sobre o próprio eu. E descobrir o próprio eu é importante, por quê? Porque quando a gente descobre o nosso próprio eu, a gente melhora as nossas relações, a gente consegue escolher melhor o que faz bem pra gente, a gente consegue entender as nossas decisões, fica menos refém da aprovação dos outros, fica mais seguro com quem a gente é, e assim por diante. Toda a construção do nosso eu parte do princípio de se conhecer. E aí, descobrir que você não é isso que você imaginava é muito dolorido. É um processo de tirar esse manto da perfeição e se olhar de forma crua. E cada um vai passar por esse momento com a idade que for. Alguns passam com 25, se tem mais maturidade, alguns com 30, com 40, com 50, com 70, com 80. E isso é um processo que vai descamando ao longo da vida. Não é um ponto de chegada perfeito. Até porque você sempre vai ter que se conhecer e não tem esse, né? É igual escovar os dentes. Você não chega lá e fala, já escovei os dentes nessa vida, não vou escovar mais. Vai ter que escovar todo dia pro resto da vida. É um processo de movimento mesmo. E aí, claro, tem as pessoas que fogem, porque é muito mais fácil fugir, né? Difícil é mergulhar, difícil é entender, difícil é não culpar os outros, difícil é ver a tua parcela de culpa das coisas, é olhar, é mergulhar e tirar disso fortalecimento. Não baixar a autoestima, se diminuir, se sentir mal, se culpar, mas sim melhorar, olhar, entender, abraçar e, consequentemente, se você vai aprendendo a não se julgar, você julga menos outros, os outros também, e aí você cria uma relação mais saudável com você e com a vida, né? Vai se tornando uma pessoa mais consciente. Até porque o autoconhecimento exige essa responsabilidade, e responsabilidade é coisa que muita gente não quer ter, né? Tem gente que não tem responsabilidade nem com o próprio filho, então vai ter com você mesmo? É complicado. Então, olhar para isso é um processo dolorido e necessário para evoluir. Ponto final. Por que que a gente evolui, como eu falei, para se sentir melhor com o que a gente é, ser mais corajoso, alinhar o nosso propósito, não depender tanto da aprovação dos outros, né? Sentir verdadeiro com o que a gente é, íntegro, preenchido, admirado e assim por diante. E aí não dá mais para usar desculpa, não dá mais para se enganar, não dá mais, né? É como e fazer um exame de sangue, sabe? Você acha que você não tá comendo tanto, aí você vê que teu colesterol tá lá em cima, que o seu triglicerídeo está lá em cima e sua glicose também, e aí são fatos, não tem como lutar. Não, mas eu não como muito, eu não como nada errado. Mas é o que tá ali. Você quer se enganar até quando, né? Uma hora vai... E dói. Porque você vai descobrir que você come mais do que você imaginava. Tô usando essa metáfora bobinha, mas pra você entender. E aí você vai tendo todo esse padrão, né? Essa descoberta que vai acontecendo ao longo da caminhada, que é, as amizades às vezes nem fazem mais sentido, né? Porque você ouve cada coisa que você fala, caramba, eu tô num processo tão bonito meu e as pessoas ainda estão julgando os outros. Isso é muito especial. É solitário mesmo, tá? Por isso que a gente se relaciona com alguém que tem um mundo interno como o nosso, pra gente ter orgulho das pessoas que estão ao nosso lado. Não é pra você ficar arrogante, tá? É porque às vezes tem gente que talvez não tenha esse conhecimento, mas é divertido, tem um bom coração e isso tá tudo bem também. Não é pra você se sentir superior por causa disso. Mas conversas rasas não vão te dar tanto prazer como conversas mais profundas. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem esse processo, né? No começo a gente só quer conversa profunda e tal. Depois, ao longo do tempo, a gente vai valorizando as conversas rasas também, no sentido de falar de um papo que seja só uma risada, que também não tenha que ter sempre uma filosofia muito profunda, porque senão a vida fica chata também. Então, na essência,
O autoconhecimento vai doer. Se não tá doendo, você não tá se conhecendo. Você tá olhando só a parte que você quer olhar. É como se fosse uma casa. Eu tô olhando só a sala, a cozinha e o meu quarto. Mas tá olhando a lavanderia? Tá olhando o banheirinho lá de trás? Tá olhando a garagem, a goteira, o telhado? Não tá. Então fica muito fácil. E aí você vai descobrir que o autoconhecimento é uma morte. Uma morte da idealização do próprio eu. E aí que entra a sabedoria que eu quero que você entenda. A partir do momento, presta atenção, isso é o ponto mais importante da conversa de hoje. A partir do momento que eu me conheço, descubro que eu não sou o que eu imagino e amo essa minha verdadeira potência, eu aprendo a me amar de verdade. Porque daí eu tô amando o que eu sou e não amando o que eu projetei que eu sou. Eu tô amando a realidade e não o que eu gostaria de ser e não sou. Senão eu tô fantasiando o meu amor próprio, né? O meu amor próprio está sustentado na idealização, na fantasia do meu próprio eu e não na realidade. E ali que tá o ponto. Então, essa é a sacada. Se você quer aprender a se amar, você vai ter que se conhecer e ver que você não é o que você imaginava em algum aspecto da tua vida. Talvez a gente não consiga olhar de primeira, mas ao longo da vida, errando e acertando, aprendendo e entendendo, a gente vai olhando para esse lado. E isso é o ponto, né? Olhar para si mesmo, não julgar, aprender, abraçar, acolher, melhorar, genuinamente melhorar. Você no espelho olhar, cara, eu quero melhorar isso, não me faz bem. Você entender, não é provar para os outros, é você genuinamente entender. Quando a câmera aqui desliga, deitar na cama e falar, cara, eu sei que eu tô fazendo isso para mim, eu preciso melhorar. Dói, dilacera, é uma luta, mas no fim da história liberta e transforma você numa pessoa mais livre, mais corajosa, mais sensível, mais inteligente, muito mais admirada e confiante. E é ali que tá a sacada. É um processo árido, mas é libertador ao fim da história. E se libertar das nossas confusões mentais, dos nossos apegos, é o que vai transformar a gente numa vida um pouco melhor nessa experiência que às vezes não é tão justa e às vezes um pouco cruel também. Entendeu? Cara, que vídeo bom, hein? Eu tô mandando bem, eu tô orgulhoso. Esses meus últimos vídeos foram bons, assim. Tá bem explicadinho, assim. Eu fiz uma coisa legal, tô orgulhoso. Se você ficou até o fim desse vídeo, eu quero que você deixe um coração preto, nos comentários. Por que eu faço isso? Porque daí eu sei que você ficou até o final. E aí eu vejo, pô, essas pessoas viram um vídeo até esse momento. Porque se você não ver até o final, você não vai saber qual é o emoji que eu escolhi, entendeu? Então, é pra quem tá ao final. Não esquece do meu livro novo. Primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus cursos, todas as minhas palestras que eu tô fazendo pelo Brasil, que cidade eu tô, e também, claro, os meus livros. Fechou? A gente se vê logo, se fala logo tudo de bom e até!